Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida Plena aqui na Constante TV. A Constante TV está com uma novidade para você que está nos acompanhando a programação da Constante TV, que é a playlist dos programas, ou seja, se você tem um preferencial, alguém que te enche, um programa que te enche os olhos, agora você pode ir lá e maratonar ou colocar em dia o seu programa favorito. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, aproveite e faça a sua inscrição, curta os nossos vídeos, ajude o canal a crescer. Não esqueça de ativar os sininhos de notificações e também de compartilhar. Compartilhar com todo mundo que você puder, seus amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, seus vizinhos e familiares. E também, se você quiser nos deixar um comentário, uma dica, uma sugestão, uma crítica, fique à vontade. Nós estamos aqui para você, para levar informações, dicas de saúde. A Constante TV tem uma variedade de programas aqui na nossa grade, então você vai se sentir bem informado e edificado. E aqui no programa Vida Plena, o assunto é saúde. E hoje ele estará voltado para a odontologia. A gente sabe que no nosso dia a dia há um corre-corre, né? Há uma sensação de urgência para todos os lados, né? Tudo é muito urgente, tudo é para ontem e muitas vezes a gente se vê sob muita pressão e de repente a gente começa a sentir que algo não vai bem, né, doutora? Uma sensação, uma dor, um barulho ali que é meio estranho, meio esquisito, o que está acontecendo? Então hoje é um assunto bem importante, é um assunto bem interessante e para nos ajudar nós trouxemos uma cirurgiã dentista, uma irmã em Cristo, uma colega. Ela aceitou nosso convite, está aqui hoje com a gente, doutora Mara Servalho. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Pode ficar à vontade, pode se apresentar. Eu que agradeço, querida, pelo convite, né? Eu me chamo Mara Servalho, sou cirurgiã dentista, estou na profissão há 13 anos, mais ou menos. Fui graduada pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente estou professora da Universidade do Estado do Amazonas, na disciplina de estomatologia e DTM. Sou especialista em ortodontia, em disfunção temporomandibular e em saúde coletiva. Olha, que peso, hein? Então hoje a gente vai ter uma aula, não é verdade? Eu estava falando sobre essa pressão que as pessoas têm sentido, né, no dia a dia. E muitas vezes tem uns sintomas tipo dor, uns barulhinhos, umas limitações que a gente começa a sentir e não sabe o que está acontecendo, doutora. O que seria, o que está acontecendo quando você sente aquela dor na área da mandíbula, na face, aqui uma dor na cervical? O que pode estar acontecendo? Seria uma DTM? Sim. Pode Sim, ser. Pode ser, né? Na odontologia, nós temos dores do tipo odontogênicas e não odontogênicas, né? As dores odontogênicas são aquelas dores que você sente, dor de dente, né? Como pulpite, que aí precisa fazer uma intervenção endodôntica ou uma dor periodontal. Agora, quando ela sai do plano dentário, né? É uma dor não odontogênica, quando sai da boca, né, e vai para estruturas adjacentes. Então, a gente pode suspeitar de uma disfunção temporomandibular. E o que seria realmente? A disfunção temporomandibular, onde ela atinge geralmente? O que consiste isso? Olha, anatomicamente, justamente. Antes de eu falar do o que seria esse termo DTM, é importante eu falar a respeito da anatomia, que é da ATM, né? Justamente. Que é a articulação temporomandibular. Então, a articulação temporomandibular é essa articulação que envolve dois ossos. O osso da mandíbula e o osso do crânio, no osso chamado osso temporal, né? Então, essa articulação entre esses dois ossos da face são chamados de articulação temporomandibular. Nós temos duas articulações temporomandibulares, né, que são chamadas como ATM, né? Então nós temos duas ATMs, né, que é nessa parte da lateral do rosto, do lado direito e do lado esquerdo. Ela fica bem próxima nessa entrada do ouvido. E entre esses dois ossos, o osso mandibular e o osso do crânio,
tem uma superfície macia chamada disco articular, né, que fica entre essas duas estruturas. Então, a ATM é essa articulação que tem a função de abrir, fechar a boca, mastigar, bocejar, entre outras. Bem, quando essa articulação ela não consegue exercer a sua função normal, há um desvio na função, há algum problema em uma dessas funções de abrir a boca, fechar, mastigar, bocejar, então se interfere nessa função, nós dizemos que ela tem uma disfunção, um problema na função. Está fora do padrão de normalidade. Está fora do padrão funcional. E aí nós temos as DTMs, que é a disfunção temporomandibular. E o que pode vir a causar essa disfunção temporomandibular, DTM? Olha, a causa, ela não tem causas, né? Não tem uma causa para as DTMs, né, para a disfunção temporomandibular, mas inúmeras causas, né, porque é uma condição multifatorial, né? Então, dentre elas, o que eu posso citar? Lesões degenerativas da própria ATM, hábitos parafuncionais pode ser uma causa, né? Como por exemplo... E o que seriam, justamente? Que seriam? Hábitos parafuncionais são aqueles hábitos que são nocivos à saúde, como por exemplo, onicofagia, que é roer as unhas, né? Mascar excessivamente chicletes, ou tem aquele hábito de colocar a caneta e ficar mordendo a tampa da caneta, que tem a superfície dura, ficar mordendo ali, né? Vai causando, pode estar causando um dano nessas estruturas. Até mesmo aquela mania que a gente tem de apoiar a mão no queixo. Isso, né? mão no queixo, né? E ficar virado para um lado só, né? Então pode afetar as estruturas da ATM, né? Causando um problema na função, né? Mas também, por exemplo, bruxismo, né? Que é o hábito de ranger, encostar os dentes. Uma coisa interessante que eu gostaria de salientar a respeito do bruxismo, que pode também, é um fator de risco, né? Da disfunção temporomandibular, é que o bruxismo, ele não é só o hábito de ranger os dentes, mas também o simples fato de você encostar os dentes de cima com os dentes de baixo, né, os dentes superiores com os inferiores, só encostar o dia todo também é um tipo de bruxismo, né, que é um fator. Mas também fatores degenerativos, fatores emocionais, como, por exemplo, a ansiedade e o estresse. Que é muito comum no nosso dia a dia. Hoje em dia é uma correria, 24 horas, você tem que estar resolvendo situações, na verdade, então acaba ocasionando um estresse, uma ansiedade, uma sensação de impotência às vezes, né? E aí a gente acaba entrando começa a contrair os músculos, né, de uma forma que acaba nos prejudicando, né? Exatamente, é um fator de risco. São fatores de risco também, além desses que foram citados, como, por exemplo, problemas esqueléticos, problemas hormonais, né, problemas articulares, reumatológicos, enfim, são muitos fatores. E quando uma pessoa ela tem essa disfunção, com certeza não é de uma única causa, né? São de várias causas que estão associadas. E o profissional indicado para isso, para que o paciente possa lá detectando, verificando que ele está com algum desses problemas relacionados a uma possível DTM, seria o dentista especialista em DTM. Na verdade, a disfunção temporomandibular, ela é uma especialidade odontológica, né? Então, o cirurgião dentista é o profissional mais indicado para observar e diagnosticar essa disfunção. Um clínico geral, um cirurgião dentista clínico geral, né? Ele já foi formado, ele foi graduado para isso. Se ele consegue diagnosticar e resolver, ele trata, senão ele encaminha
né? Ele vai encaminhando, porque da mesma forma que a causa é multifatorial, o tratamento ele é multiprofissional, né? Então, o cirurgião dentista, ele vai diagnosticar e quando não puder tratar, ele sabe encaminhar para os demais profissionais, né? Por exemplo, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, otorrinolaringologista, neurologista, ortopedista e por aí vai. Então, ele também, juntamente com todos os profissionais, às vezes mais de 2, 3 profissionais, eles começam o tratamento do paciente, correto? Isso. E, doutora, existe uma classificação da DTM em si, ou ela é uma coisa só? Tem 2 tipos principais, né? Que são a DTM articular e a DTM muscular. E pode ocorrer as 2 juntas, que a gente fala mista, né? A DTM muscular, ela vai atingir, né? Vai afetar os músculos da mastigação, os músculos orofaciais. A DTM articular, ela está localizada, né? Na região da própria TM. Mais pontual, né? Quando o paciente ele mostra mais pontualmente. Mais né? pontual, exatamente. Já a muscular não. Ele pode referir dor. Exatamente. Tá tudo doendo. E dessas 2, 80% muscular. É DTM muscular, né? Uhum. Essa DTM muscular, o cirurgião dentista, ele vai... Lógico que além de uma boa anamnese, mas ele também no exame físico, ele vai detectar pontos de dor, pontos inflamatórios, chamados pontos gatilhos. O paciente geralmente ele vai chegar apontando o local da dor, né? Mas essa dor, ela pode ser uma dor localizada, mas também pode referir para outras partes do corpo, né? É aquela história de cabeça, ombro, joelho e pé, é mais ou menos por aí. É verdade. E quais seriam os sintomas? O paciente está ali no dia a dia, no corre-corre, de repente sente como coisa. Sentiria o quê? Olha, ele sente, por exemplo, ruídos nessa região ao abrir e fechar a boca, né? Estalos, ele sente dificuldade de abrir a boca, né? O paciente alimentação, tem né? Isso durante a alimentação, até mesmo em abrir a boca para falar, para se alimentar, ele sente essa limitação. Uma diminuição, às vezes, não total, mas uma diminuição bem drástica. Exatamente. Às vezes, né? Tem paciente que chega com a mandíbula travada, né? Sente dor nessa região da face, no músculo, sente zumbido no ouvido, né? Plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido tampado, coceira dentro do ouvido, cefaleia, cansaço, uma fadiga extrema, dor cervical, às vezes até mesmo dor que sai dessa área aqui de cabeça e pescoço, né? Então, quando o paciente nos procura, interessante é que quando ele procura um cirurgião dentista em específico, é porque ele está sentindo, por exemplo, um ruído, né? Um estalo, ou ele tem uma limitação, né, de abertura, né? Aí ele procura o cirurgião dentista ou especialista em DTM. Mas quando quando sai dessa área, dessa região aqui da boca, essa região aqui da face, como por exemplo, quando ele tem uma cefaleia, né, sofre de dor de cabeça crônica, ou ainda sofre de outras dores no corpo, aí ele não procura o cirurgião dentista. Ele percorre um caminho, né, até chegar em um profissional especialista em disfunção temporomandibular. Que é um parto, até eu descobrir que há a possibilidade de uma instalação, a DTM já está instalada, já está bem instalada, né? Já está com até um certo tempo, né? Exatamente. Então, muitas vezes, ó, pra você ter uma ideia, as pessoas nem sabem que existe um profissional que trate disso, né? Por quê? Porque é uma coisa que o primeiro sintoma é uma dor de cabeça, pode ser uma dor de cabeça ou um cansaço, né? E aí ele vai procurar
O neuro vai procurar, às Durante vezes... a alimentação, muitos deles sentem aquilo como se estivesse forçando bastante, uma dor, uma coisa que não sabe nem explicar muitas vezes, na verdade. Exatamente. Um cansaço na face que começa a irradiar dor. Exatamente. Isso afeta a qualidade de vida das pessoas, né? Então, geralmente, eles procuram o neuro, às vezes, quando é o zumbido que atrapalha demais, ele procura um otorrino, né? E aí, até chegar no especialista... Até porque, né, fica um, aí o outro. E assim, tipo assim, não é uma coisa só, não tem uma pessoa que vai dizer, não, vamos investigar um todo. É compartimentado, né? Exatamente, é um tratamento compartilhado, compartimentado e compartilhado com outros profissionais da área de saúde. É verdade. Como é que seria interessante que a gente pudesse ter acesso a esse tipo de informação, né? Se fosse mais divulgado. Porque às vezes, como a senhora falou, é uma cefaleia está sendo tratada por um neuro, mas de repente não cede. A pessoa não consegue ter paz, porque quem consegue conviver com dor o dia todo, todos os dias, é muito difícil, é muito complicado, não é verdade? Exatamente. Já aconteceu o caso de chegar a paciente que ela não conseguia abrir a boca, sabe? A mandíbula travada, mas aquele olhar assim, perdido de tristeza, você vê um sofrimento na face dos pacientes. Então, inúmeros pacientes chegaram até mim dessa forma, né? Doutora, eu vim aqui porque eu acho que é o dente ciso que está nascendo e eu tô com dor, muita dor, eu acho que eu tenho que extrair o siso, né? Então, geralmente, as pessoas, por falta de informação mesmo, né, chegam até nós por causa de um siso que está erupcionando, está inflamando e aí está sentindo dor e às vezes ele nem é o vilão da história, tadinho. Resolve o siso, mas a dor não vai embora. Continua a dor. E haja medicação. Muita gente fica se automedicando, na é verdade, porque tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que corre-corre do dia a dia, então tem que dar um jeito de continuar, na é verdade? Exatamente. Que coisa, né? Nós estamos aqui com a doutora Mara Cervalho. O assunto hoje é um assunto bem interessante, é bem importante, porque justamente envolve a qualidade de vida das pessoas. Ninguém consegue ficar todos os dias com dor, né? Sentindo zumbido. Imagina passar o tempo todo sentindo aquele barulho um apito, como se fosse um apito. Justamente, tira a paz, não é verdade? Então, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente retorna com a doutora Mara Cervalho. Olá, estamos de volta com o programa Vida Plena para você. E se você está nos acompanhando, não esqueça de curtir, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Se quiser deixar um comentário, uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, nós estamos abertos, fique muito à vontade. Mas também não esqueça de compartilhar. Hoje nós estamos falando sobre DTM com a doutora Mara Cervalho e é um assunto que pode interessar a um amigo teu, a um colega de trabalho. Então compartilhe. Compartilhe com seu vizinho, com seu familiar. E voltando aqui, doutora Mara Cervalho. Doutora Mara Cervalho, nós falamos sobre as causas, né? O que seria DTM. E quando a paciente chega lá no seu consultório, como é feito o diagnóstico? Como é que procede tudo isso? Bom, geralmente, quando o paciente nos procura, né, é um paciente que está com dor, né? Então, a gente usa critérios, né, para chegar se de fato ele está com a disfunção temporomandibular. Então, a gente lança a mão da anamnese, né? A anamnese ela é fundamental, uma boa anamnese, uma anamnese de qualidade, ela é essencial para qualquer diagnóstico, né? E durante a anamnese a gente tem uma espécie de entrevista com o paciente, a gente direciona, né, para a dor, mas a gente tem uma entrevista porque é necessário fazer perguntas a respeito dos antecedentes familiares, né, do meio em que o paciente vive, a história da dor, há quanto tempo que o paciente está com dor, a duração, né, quais são os períodos que ela sente essa dor, se tem alguma doença de comprometimento sistêmico, né, que é importante também a gente coletar esses dados. Se tem familiares, antecedentes familiares que também
apresentam esse padrão de dor, né? Então, todas essas informações durante a anamnese, né, que é essa entrevista que a gente faz, né, essas perguntas que a gente faz para o paciente é importante. E uma coisa também, existem alguns questionários, né, que já são consagrados, né, mundialmente, internacionalmente conhecidos, que eles são direcionados para paciente com dor suspeita de disfunção na ATM, né? Então, são perguntas relacionadas à dor, ao meio ambiente em que ela vive, né? Então, é um questionário que tem perguntas direcionadas para dor, né? E também do meio biopsicossocial, né? Que é um fator importante também, que deve ser levado em consideração. Além de uma boa anamnese, também o exame físico, ele é primordial, né? Então, a anamnese, ela precisa ser seguida de um exame físico, né? Então, a gente vai examinar o paciente, ele vai direcionar para a gente qual é a região em que ele sente mais dor e a gente vai palpar, né? Extraoral e intraoral. Então, faz aquela inspeção, né? Aquele exame clínico intraoral, extraoral. E a gente lança a mão, né? Durante o exame físico, a gente fazer palpação nos músculos da face, né? Para encontrar pontos inflamatórios, que são conhecidos como ponto gatilho, né? Os pontos gatilhos são pontos de inflamação, né? Nos músculos da face ou nos músculos cervicais, né? E durante o exame físico, né? Quando nós detectarmos que tem alguma alteração na abertura ou no fechamento da boca, né, aqueles estalos, a gente também pode orientar o paciente a fazer um exame de imagem, que são exames complementares, né? Exame de imagem como, por exemplo, radiografia das ATMs e ressonância magnética, né, que é um exame não invasivo, apesar do alto custo, mas ele é um exame importante porque ele nos mostra, né, detalhes das estruturas anatômicas do disco articular e da articulação temporomandibular. Então, esses três, diagnóstico, anamnese, né, através da anamnese, exame físico e exame de imagem, esses três nós podemos considerar padrão ouro, né, exame de imagem. E tendo já esses três, né, essas três estratégias de diagnosticar, aí pode nos levar a uma direção, né? E a gente pode verificar qual é o tipo de DTM, se a gente consegue tratar ou se a gente vai encaminhar para um outro profissional, né? Esse tratamento, né, depois de diagnosticado, então vem um plano de tratamento e esse tratamento ele consiste, como ele é multifatorial, nós podemos lançar mão de dispositivos interoclusais, né, que é a placa desprogramadora, que é uma placa interoclusal, né, de consistência rígida em acrílico. O paciente ele vai usar não só para dormir, mas também em alguns horários do dia ele vai fazer uso dessa placa, né? Também exercícios de fisioterapia a gente encaminha para os profissionais, para os colegas, parceiros. Laser terapia. A laser terapia na odontologia é uma tecnologia fantástica. E o ácido hialurônico, meu Deus, quase que não sai. E a toxina, onde elas entram nisso? Então, tem muitos estudos, né, que mostram, que falam a respeito da toxina botulínica na disfunção temporomandibular. Os estudos demonstram, né, muitos estudos, que não é paliativo. Né? Além da toxina, ela ser uma substância cara, ela não é uma substância de fácil acesso. Não é acessível. Não é acessível, né? E aí vai paralisar o músculo, mas a gente não quer tratar somente a dor, a gente quer tratar a causa. Na verdade, exatamente. Até atrasa uma finalização desse problema, né? Um final mais assertivo. Exatamente, porque durante o tempo o paciente vai ficar sem dor, mas depois volta. Então a gente tem que ir na causa, né? A gente tem que fazer um plano de tratamento que vise a causa, né? E é isso. E qual o prognóstico
geralmente há uma resposta positiva? Depende, né? Depende do tipo, da intensidade, da duração, mas a gente sempre visa um tratamento que vai buscar a qualidade de vida do nosso paciente, né? Muitas vezes o paciente, ele chega... Nisso também, desculpa me interromper, mas nisso também, como qualidade de vida, entra a psicologia também, né? O profissional da psicologia. Sim, a gente encaminha, né? Então, a gente dá um encaminhamento. Então, dependendo, cada caso é um caso, a gente encaminha para o psicólogo, para o fisioterapeuta, para o médico ortopedista, né? Para o médico otorrino, né? E muitas das vezes as pessoas pensam que para resolver o problema da disfunção, basta fazer ajustes oclusais, né? É interessante que num passado não muito distante, a oclusão, a maloclusão dentária, ela era o fator etiológico, era considerado fator etiológico. Para deixar mais claro para os nossos telespectadores, dê uma definição assim da maloclusão, o que seria? Eu vou falar de maloclusão, eu vou primeiro falar da oclusão. O que seria a oclusão dentária? É aquele encaixe, o engrenamento, né, dos dentes superiores com os inferiores, né? Então, essa seria a oclusão. A maloclusão é quando tem um desvio, foge do padrão, né, desse encaixe, como, por exemplo, mordidas cruzadas, mordidas abertas, dentes girovertidos, dentes faltando, causa uma maloclusão. Então, durante muito tempo, né, a maloclusão, ela foi, assim, o agente principal, o agente etiológico para a disfunção, né? E depois os estudos, no final da década de 90, muitos estudos vieram, né? E nos mostraram que não, né? E fez com que a gente aceitasse que não mais a condição da maloclusão dentária era o artista principal. Então, ele passou de papel principal para um coadjuvante. Passou de uma causa, um motivo para um leque, né? Exatamente. Ele saiu de agente etiológico e foi para classificação de fator de risco, né? Ou seja, ele saiu do papel principal e foi para um papel coadjuvante. Juntamente ali com o bruxismo, ficaram ali juntinhos agora. Exatamente. E você sabe que com o avanço dos estudos, né? Porque a ciência é uma coisa dinâmica, né? Horas a gente fala que é uma coisa, daqui a alguns anos já muda os conceitos, porque é assim, é dinâmico, né? Então, com os estudos, só para se ter uma ideia, as pessoas foram estudando e foram fazendo alguns questionamentos, porque a ciência é disso, vem de uma pergunta que você quer saber a resposta. Então, questionamentos do tipo: se a maloclusão dentária ela é um fator etiológico, né, da disfunção temporomandibular, então por que pessoas que não têm maloclusão dentária têm uma oclusão considerada uma normal, oclusão viável, padrão, normal, né, são acometidas de disfunção temporomandibular? Ou ainda, por que pessoas que têm ausências dentárias importantes, né, problemas de maloclusão, ausências dentárias, não têm disfunção temporomandibular? Então, essas perguntas foram feitas no passado, na década de 90, por exemplo. Então, muitos estudos surgiram de lá para cá, né? E por isso saiu do palco o agente maloclusão, né? E veio para uma causa multifatorial, como eu já falei anteriormente. Mas ainda assim, a ortodontia tem um papel em relação a tudo isso? Sim, com certeza. Depois que você trata a causa, você encontra e trata a causa da disfunção temporomandibular, aí você precisa fazer os ajustes, né? Se você tem dente torto, que precisa de um alinhamento, um nivelamento, né? Você precisa sim passar pela ortodontia. Você precisa passar depois pelas outras especialidades odontológicas. Na verdade, é necessário que faça uma adequação, Exatamente, porque se o paciente tem ausências dentárias, então precisa repor, né? Se o paciente tem dentes girados, né? Dentes que nasceram numa localização errada, então precisa corrigir isso daí. E aí vem a parte da correção dentária. A ortodontia, né, apesar de eu ser especialista em ortodontia também, mas ela não trata a TTM, né? Ela vai entrar num segundo cenário,
após um tratamento, ainda é auxiliar. É auxiliar, né? Então, é o que vem depois, né? Para fechar com chave de ouro, né? Até para ficar uma estética mais apresentável também, né? Ganhando de brinde a estética. Exatamente. Mas assim, ó, se você me perguntar, doutora, então, já que você não trata paciente disfuncionado com DTM com aparelho ortodôntico, como é que pode tratar, né? Esses questionamentos também, eles são feitos, né? E é importante a gente esclarecer que da mesma forma que a disfunção, ela é multifatorial, a gente também precisa usar vários artefatos para tratamento, como, por exemplo, a placa desprogramadora. Né? O que seria essa placa desprogramadora? É uma placa transparente, em acrílico, de consistência rígida, que ela é usada na boca, né? Para dormir ou em alguns horários do dia. Específicos. Né? Exatamente, como eu já havia falado. Também os exercícios de fisioterapia e a laser terapia. A laser terapia, a fotobiomodulação, ela tem substituído, por exemplo, os analgésicos, os anti-inflamatórios, né? Porque quanto mais o paciente sente dor, sente desconforto, às vezes até se automedica, né? E juntamente com essa medicação, assim, sem um controle, vem outros problemas. Vai virando uma bola de neve, na verdade? Vai acumulando. Ele se automedica e aí ele fica dependente, né, daquela medicação. Então, a laser terapia está aí para isso, sabe? A fotobiomodulação, que é a aplicação de laser infravermelho, né? Nas regiões de ponto gatilho, ela tem dado resultados satisfatórios em pacientes, por exemplo, com dor aguda. Ai, que bênção, né? Que a gente tenha dispositivos à mão para ajudar uma pessoa que, para quem não sente nada, glória a Deus, né? Mas para quem sente dor, esse estalido, esse zumbido, é angustiante, né? Então, que bênção que a gente tem esses dispositivos para lançar a mão. E qual é a hora certa de você buscar ajuda? Sentiu dor, procure ajuda, né? Existem pessoas, principalmente as mulheres, a gente vai já chegar lá nesse ponto, né? Meio que estão acostumadas com a dor, né? Então tem aquela dor que já cronificou, dor crônica, não sabe bem onde mas é uma dor no corpo inteiro. É aquela dorzinha de estimação que já existe há muitos anos. Então ela vai se acostumando com a dor, mas tira a qualidade de vida. Então, sentiu dor, procura um profissional, né? Você sabe que principalmente após a pandemia, né, no Brasil, 37% da população brasileira apresenta pelo menos um dos sintomas da DTM. Né? Desses 37%, as mulheres, elas são afetadas 5 vezes mais do que os homens. E nesse grupo, as mulheres que vão em idade de 19 aos 50 anos de idade. Né? Então, é um número muito grande. Né? Gente, 5 vezes mais mulheres são afetadas por DTM em relação aos homens. Né? Então, é um dado que precisa ficar de alerta. Então, a gente precisa dar uma atenção mais especial, precisa ter um olhar todo especial para o público feminino. Né? Então, durante a pandemia, houve uma explosão. Após a pandemia, houve uma explosão. Durante e após a pandemia, foi uma explosão de pessoas com esses sintomas. Por quê? Porque foi uma situação que nós tivemos que nos isolar. Né? Foi atípica, ninguém esperava, né? Foi atípica. Então, na condição de isolamento social, né, veio o quê? Veio talvez ansiedade, para quem tensão, já tivesse alguma estresse. Coisa, né? Exatamente. Já exacerbou-se. Exacerbou. Para quem já tinha, né, exacerbou. E para quem não tinha, começou a sentir devido ao estresse e à ansiedade, fatores emocionais, né? Afetou. E aí começaram a sentir essas dores. Então, da pandemia para cá, a queixa é muito maior do que antes da pandemia, né? De dor nessa região da ATM, dores cervicais. E a prevalência continuou sendo?
As mulheres são mais prevalentes, né? E um dado importante também é que nessa pandemia, né, não só as mulheres, agora um outro público, o público infantil, né? Crianças e adolescentes estão com sintomas, por exemplo, de bruxismo, né? Bruxismo, existem dois tipos de bruxismo, o bruxismo noturno e o bruxismo em vigília. O bruxismo noturno é aquele durante o sono, né? Que o paciente ele pode apertar, ranger os dentes, e durante o dia, quando ele tem o apertamento dental, é chamado de bruxismo em vigília. Ele é até mais nocivo do que o bruxismo noturno, né? Doutora, segura um pouquinho aí, a gente vai continuar conversando e daqui a pouco a gente volta. Não esqueça de curtir o vídeo, de ativar o sininho de notificação, de deixar o seu comentário e de compartilhar. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Vida Plena. Obrigada por continuar conosco. E nós estamos aqui de volta com a doutora Mara Cevalho. Doutora Mara, nós estávamos falando sobre bruxismo, né? Como é que o bruxismo, qual a importância do bruxismo em relação à DTM? Qual é o papel dele? O bruxismo ele é considerado um fator de risco para a DTM, né? O bruxismo ele tem dois tipos de bruxismo, né? O bruxismo noturno e o bruxismo em vigília, que é o bruxismo diurno. Qual é a diferença dos dois? O bruxismo noturno ou bruxismo do sono, né? O paciente ele está dormindo, em que o corpo era para estar em repouso, porém a mandíbula não repousa, né? Ela fica em função. Os músculos estão ali trabalhando. Exatamente, os músculos estão trabalhando, a mandíbula não para. Então é o hábito de ranger, encostar os dentes. O bruxismo noturno, ele faz um movimento excêntrico, né? O que seria um movimento excêntrico? Vamos lembrar da palavra centro. Então, quando os dentes eles estão engrenados, né? Eles estão ocluindo no centro. Então, o bruxismo do sono, quando o paciente começa a ranger os dentes, ele vai fazer esse movimento excêntrico, né? Vai sair do centro, vai forçar. E às vezes isso, e é aquele barulho que as pessoas ouvem. É um barulho bem... É bem característico de bruxismo, né? Do bruxismo. Parece que está detonando os dentes ali, noturno, exatamente. E ele causa, né, quebras dentárias, fraturas dentárias, né? E o bruxismo diurno, que também é chamado de bruxismo em vigília ou bricismo, é o hábito de apertar os dentes. Mas não só apertar. O simples fato de encostar os dentes já é considerado bruxismo. E aí que a pessoa é um movimento involuntário dos músculos, né, mastigatórios, a pessoa não sente que está apertando ou que está encostando os dentes. E aí ela passa o dia nessa condição. Quando chega no final do dia, sente aquela dor nesse músculo aqui da face, nesse músculo aqui da bochecha. Não faz ideia do que aconteceu. Não faz ideia. Acha que está com uma dor, uma fadiga crônica, né? Na verdade, passou o dia todo encostando os dentes, apertando os dentes, e aí sente aquele cansaço aqui no músculo masseter, que é esse músculo da face, né? Sente dor no fundo dos olhos devido ao hábito de apertamento, né? E você sabe que o bruxismo ele recebeu esse nome, né? Porque vem de uma palavra grega que quer dizer ranger os dentes, né? E logo depois descobriu que não só ranger os dentes, mas também encostar os dentes. Agora, uma coisa interessante, um fato curioso, é que não precisa ter dentes para ter bruxismo. Pessoas desdentadas, que não têm mais dentes, também têm bruxismo. Porque o bruxismo ele não tem uma causa dentária, mas ele provém do sistema nervoso central. Ele é um ato involuntário dos músculos da mastigação. A origem do bruxismo é no sistema nervoso central e não nos dentes. Que coisa! E doutora, no caso da DTM, voltando para a DTM, por que a DTM ela tem mais prevalência nas mulheres? A senhora citou isso no segundo bloco. Por que as mulheres? Porque as mulheres... Não que, claro, não que não acometa, posso cometer outras, mas as mulheres, no caso.
as mulheres são 5 vezes mais acometidas de DTM do que os homens, né? Por vários fatores. Fatores fisiológicos, né? A própria anatomia, por exemplo, da articulação temporomandibular da mulher é diferente do homem, né? Então, a articulação, a ATM feminina, assim como as outras articulações que temos no corpo, né? Articulação dos joelhos, dos braços, tem um componente que é a lacidão. O que é isso? As articulações na mulher, ela é mais flexível, né? Ela é mais elástica. Então, qualquer hábito parafuncional, durante o funcionamento, tem algo excessivo, então tem essa flexibilidade. E aí o disco articular, que fica entre o osso da mandíbula e o osso do crânio, ele pode sair do lugar, né? Devido aos movimentos normais da mandíbula. Então, a mulher ela tem essa característica anatômica, fisiológica, além de fatores hormonais, né? Então, os hormônios femininos, o estrogênio, por exemplo, ele tem um papel nisso, né? Ele tem um papel importante nisso, né? Então, ele tem receptores, né? Por exemplo, de algumas substâncias, né? E aí, o estrógeno, né? Os hormônios femininos, eles estão deixam a mulher mais suscetível, né? À dor, deixa a mulher mais suscetível à disfunção, principalmente naqueles momentos, né? Naqueles períodos de menstruação, de pré-menstrual, né? De tensão pré-menstrual, naqueles períodos também de ovulação, no período da Então, menopausa. São períodos, né? Então, existem alguns períodos que a mulher, né, por causa dos hormônios, ela está mais suscetível à dor orofacial, né, do que os homens. Também outros fatores, como, por exemplo, a multitarefas, né, das mulheres de hoje. A mulher ela precisa estar no mercado de trabalho, então ela cuida dos filhos, é dona de casa, administra o lar, tem o marido, às vezes não tem, mas precisa estar ali, é a provedora da casa e tem o seu trabalho. Então, é muita responsabilidade. A mulher, ela carrega, né, muitas responsabilidades, né? O corpo da mulher não foi feito para isso, o corpo da mulher não foi programado para isso. Então, quando sai do padrão de normalidade, né, a mulher sente mais dores e ela é afetada 5 vezes mais do que os homens. Qual é a mudança, qual é o impacto que isso pode causar na vida de uma mulher? Nossa, impacto de uma negativo. Pessoa, né? De uma pessoa, né? Os indivíduos, eles são diretamente impactados negativamente, com dores. Acho que a dor. A dor. A dor é o que mais tem peso nisso tudo, na verdade. Exatamente. Porque... Claro que tem outros, né? Como você falou, você citou o zumbido, tem aquele barulhinho de areia ali na tua articulação. Dor de cabeça. Mas a dor é o que tira a paz do ser humano, na verdade. Exatamente. A gente não está preparado para ficar sentindo dor 24 horas. Isso, e de intensidades, né? Afeta, né? Afeta a qualidade de vida, afeta as relações sociais, tudo é afetado quando o indivíduo está com dor, né? E muitas vezes essas dores já são dores crônicas que vêm carregando de né? Já passou tempo, por 1, 2, 3 especialistas, que causam uma indisposição, né? Causa um estresse, afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Então, o bom é saber que tem tratamento, tem a possibilidade de uma resolução, né? Há tratamento, há a possibilidade de você chegar com um especialista ou com vários. Exatamente. E começar, pelo menos, né? O importante seria começar. E é engraçado que as mulheres, né, como elas sentem mais dores, elas procuram mais atenção médica. Elas são as que mais procuram os médicos, né? Procuram um atendimento médico, procuram um atendimento odontológico. Elas se preocupam mais com a sua saúde, né? Apesar de toda essa rotina que as mulheres têm, né? De ter que conciliar ali profissão com casa, com filho, com escola, né? Elas conseguem procurar mais os médicos. Orientar os filhos, o esposo, né? Também a procura do médico, do especialista. Então, é uma razão, né, que pode explicar a autoestatística, né? O homem,
para ele procurar um médico, porque ele está com muita dor. Para ele procurar um profissional, porque ele está com muita dor, né? Até mesmo as fibras musculares de homem e mulheres são diferentes, né? Os neurotransmissores, né? Ou seja, a química do cérebro, de como funciona a dor, é diferente, né? Então, as mulheres procuram mais por esta razão. Que coisa legal, né? Saber que, então, você aí em casa que pode estar sentindo alguma coisa, algum desses sintomas que foram ditos aqui, você pode procurar um especialista e, quem sabe, colocar essa saúde em dia, não é verdade? Doutora, tem uma pergunta que eu deveria ter feito no início, mas acabei passando direto para a DTM, que é: por que odontologia? Por que a senhora resolveu fazer odontologia? O que foi que lhe encantou na odontologia? Na verdade, esse encantamento pela odontologia vem desde a infância, né? É aquele ditado que diz assim, tal pai, tal filha. Filho de peixe, peixinho meu pai é dentista, né? Hoje ele é emérito, um dentista emérito, né? Mas desde criança que eu via, né, o meu pai ali, às vezes eu acompanhava quando ele fazia alguns atendimentos. Naquela época ele estava no Hospital do Exército, trabalhava em algumas indústrias, né, consultório, serviço público, e eu acompanhava. E eu via, nossa, como é interessante essa profissão, trabalhar com as mãos, habilidade. E desde pequena, além dessa admiração, né, pela odontologia, eu também já tinha bastante habilidade com as mãos. Então, aliou ali o filho de peixe, peixinho né? Aquele contato que eu tive desde a infância com a odontologia, né? Tendo meu pai como exemplo. E também essa habilidade, que eu tenho essa habilidade manual. Mas além da odontologia, além da admiração, tem também a mãe, né? Minha mãe professora, e eu admirava a profissão, admiro até hoje, né? E uma curiosidade, antes de eu ser dentista, eu fiz uma licenciatura em biologia, né? Então, antes de ser dentista, primeiro eu fui professora, depois eu fui dentista, e agora eu estou dentista e professora universitária, né? Então, eu tive um espelho ali dentro de casa, por parte de pai e por parte de mãe. E a doutora Mara Cevalho também é nossa irmã em Cristo, não é verdade? Exatamente, somos irmãs em Cristo. O Senhor converteu meu coração há 16 anos atrás, né? Através do meu esposo. Nós congregamos numa igreja, pode falar o nome da igreja? Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Manaus, né? Trabalho no Ministério Infantil. Apesar de ser professora de adultos, universitária, mas o Senhor me chamou para evangelizar crianças, e eu estou ali no Ministério Infantil, do berçário maternal. Eu evangelizo crianças de 6 meses a 4 anos de idade, e já estou aí nessa caminhada há quase 15 anos, né? O Senhor me chamou para isso. Então, do consultório para a igreja, da igreja para o consultório, não é verdade? Esse é o meu estilo de vida, né? Do consultório, tratando os pacientes, dando uma atenção especial. Eu amo o que faço. E uma coisa também, Andréia, no consultório, a minha cadeira odontológica muitas vezes é local de evangelização. Né? Você sabe que tem pacientes que chegam comigo e falam bem assim: ai, doutora, eu não sei o que acontece, mas quando eu chego aqui, eu sinto uma coisa diferente. Eu sinto uma paz que eu não sei explicar. É Cristo, essa paz é Cristo, porque antes de começar o meu atendimento, antes de sair de casa, eu consagro tudo que eu faço ao Senhor. Eu consagro aquela cadeira odontológica, eu consagro aquele atendimento, né? Eu oro pela vida dos pacientes. Então, por isso, quando eles chegam ali naquele local, eles relaxam. Às vezes, paciente com dor, a gente tira a dor, né? Quando procura por dor crônica, a gente tira a dor e ouve uma palavra, porque todo lugar é lugar, todo tempo é tempo de falar da palavra, né? E muitos pacientes, olha só, não são, a maioria não são cristãos, a maioria dos meus pacientes não são cristãos, mas eles ouvem porque eles vão ali, eles precisam de uma palavra, e o Senhor fala ao nosso coração exatamente aquilo que aquela pessoa está precisando ouvir. Então a gente
A gente tem ali um atendimento de saúde, né? A gente trata as dores físicas, mas também as espirituais. É verdade. Que bênção, né? Poder colocar, assim, a serviço do Senhor nossa profissão, o nosso dia a dia, nossa família, nossa vida, na verdade, né? Não é verdade? Porque não é fácil. O dia a dia de muitos não é fácil. E, às vezes, uma palavra, na verdade, que você vai lá, vou só tratar meu dente, vou fazer uma restauraçãozinha aqui, vou fazer uma prof aqui, vou ver se eu tenho, vou cuidar da minha DTM, fazer uma manutenção. Manutenção ortodôntica. Ou manutenção ortodôntica. E chega lá, você ouve a palavra de Deus, né? Você é edificado, você é consolado, não é verdade? Porque uma das coisas mais preciosas que nós temos é a saúde. Quando a saúde está comprometida, isso não envolve só, não é só você. É a tua família, são as tuas finanças, envolve a tua boa dormida, o teu descanso do sono. Na verdade, você ouvir uma palavra, às vezes é só uma palavra. Na verdade, é só a palavra. Ela já é suficiente, na verdade? Às vezes, um momento de atenção, só isso. A pessoa vai ali... Às vezes, eu nem ouvi você que está lá, você ouve, é alguém que te ouça. Exatamente, eles precisam ser ouvidos, né? Então, aquele momento que você está ali na cadeira odontológica com o paciente, muitas vezes eles esperam por isso. Tem pacientes que falam isso. Ai, doutora, eu estava esperando por esse momento. Não é só por causa do tratamento que eu estou fazendo com a senhora, por causa do tratamento ortodôntico, mas é porque eu queria ouvir a sua voz. A sua voz me acalma, eu sinto paz. E aí as pessoas falam do problema, porque às vezes a cura está também no olhar, no ouvir, falar as palavras certas, né? Nós temos os profissionais aí que são especialistas, que Deus colocou aqui nessa terra para tratar as pessoas, para devolver a saúde, mas existe também aquelas pessoas que precisam saber que a cura está aqui dentro, né? Então a cura ela não vem só de fora, mas ela vem de dentro para fora, né? E essa cura é Cristo. É verdade. A cura é Cristo. É o nosso consolo, é a nossa esperança, não é verdade? Verdade. E o Vida Plena, ele está para isso. A Constante TV, ela está para isso. Ela está para levar a informação do nosso dia a dia, assuntos jurídicos, assuntos de finança, mas assuntos que te edificam, assuntos que te trazem esperança, assuntos que te trazem consolo. E o Vida Plena, a gente está aqui para a saúde, não é verdade? E hoje, doutora, eu quero muito agradecer. A senhora pode fazer suas considerações finais? Eu gostaria de dizer para você que sente dores, né? Quer seja dores crônicas, quer seja nessa região da face, dores de uma forma geral, relaxa, respira, procura ajuda, né? Você precisa dar o primeiro passo, que é procurar ajuda. Se você não sabe exatamente o que você tem, procure um profissional da saúde, procure um cirurgião, um dentista, procure um fisioterapeuta, um médico clínico geral, que ele vai também saber te direcionar. Mas abra a boca. É começar? É começar, procurar ajuda, porque como eu falei, a ajuda vem daqui de dentro, né? E é isso, respira, relaxa, beba bastante água, se alimente bem e creia que tudo vai dar certo. Doutora Nora Cevalho, muito obrigada por estar aqui. Ficamos muito felizes com a sua presença e desejamos tê-la novamente, né, em outras oportunidades. Vamos agendar. E para você, uma boa semana que se inicia. Deus lhe abençoe e Ele derrame o seu bálsamo, a sua graça sobre a sua vida. E muito obrigada pela sua presença aqui. Tchau.